Café, boa tarde. Boa tarde, meu caro Duda. Como é que você está? Eu estou bem, um ano complicado, corrido, final de ano desafiador, né? Mas sobrevivendo, vamos colocar dessa maneira. Essa é a palavra correta, né? Mas como é que você vê, Café, a gente sente já um desinteresse, uma crise de confiança da população em todos os poderes, quer ele seja executivo, legislativo, judiciário, aonde que nós vamos parar com esse descrédito da população? Eu vou até mudar a pergunta, que país pode crescer se o seu próprio povo não acredita no país? É verdade, nós temos uma crise de confiança instalada em todos os setores e é natural que essa crise de confiança acaba refletindo também na questão econômica. Então, um parâmetro, o Brasil deveria, nessa fase do seu desenvolvimento, destinar no mínimo 25% do produto interno bruto para título de investimento. Isso viria a maior parte do setor privado, mas estimulado pelo setor público. E nós vamos fechar o ano com 17,8%, 18%, sendo o pior dos últimos 4 anos. E o indicativo de crescimento disso só daqui 2, 3 anos. Sem investimento, Duda, que tem a ver diretamente com essa questão de confiança, você não cria nada para os próximos períodos. Ou seja, nós estamos agora com empresas e empresários sacrificando vendas e margens, não tem dinheiro represado. Um consumidor perdendo emprego, torrando a renda acumulada, também não tem recursos para consumo. Então você vai criar um certo marasmo, né, para os próximos anos. Esse talvez seja o maior problema que nós estamos enfrentando. Porque o controle da inflação, o desafio disso, aquilo, você tem ações para isso. Agora, o estímulo ao investimento, que ele passa necessariamente por acreditar. Quer dizer, o meio empresarial, o próprio governo diz, olha, eu acredito nesse país. E aí começam as migrações de recursos para isso. Nós, vivendo uma crise de confiança, estamos contaminando 1 ano ou 2 anos pela frente. Isso é o maior problema hoje que nós enfrentamos, causado basicamente, não diria pelas instituições, porque se tem alguma coisa que está funcionando bem, é esse processo democrático, que vem através da Polícia Federal, da própria Justiça, investigando e tornando público e fazendo ações que há muito tempo a gente não via nisso, né? Havia até um certo esconder, uma abafa por influência. E hoje nós estamos vendo ações bastante pontuais, mas a crise institucionalizada no meio político tirou essa descrença total dos agentes econômicos de uma forma geral. E isso demora um tempo para a recuperação, porque nós não temos nenhuma liderança, não temos nenhum estadista, não temos ninguém que possa dizer, olha, eu faço o elo entre Café, tudo não isso. tem um nome de confiança nacional, nenhum nome. Não tem. E quem não tem partido, não tem nome, não tem... Né? Que a gente se lembra no passado, né? Quem que fez essas articulações? Ulisses Guimarães, por exemplo, foi um nome que era capaz de fazer essa organização. Tancredo Neves, né? Também teve um papel importante. De lá para cá, as lideranças acabaram. O próprio Fernando Henrique, que poderia eventualmente fazer esse papel, mas o seu vínculo com o PSDB tira dele toda a imparcialidade para poder costurar. O Temer tentou dar uma de estadista e ao mesmo tempo se atropelou e passa muito mais a imagem de um oportunista. O Lula se perdeu completamente tudo que ele construiu ao longo desses 8 anos de governo, de referência internacional, de alguém que tinha um sofisma, tinha uma bravata aqui e ali, mas tinha um nível de raciocínio menos populista como está hoje, e hoje passa também um descrédito, se aproximando muito da sua própria família e dele com a imagem hoje desgastada, quando se via um boneco com a sua figura sendo colocado na praça pública. Então, uma presidente que o que fala é motivo de chacota no momento seguinte. Quer dizer, nós passamos por um momento delicado. E o que a gente espera é que o Supremo se mantenha equidistante disso, possa ser um Supremo imparcial, que efetivamente passe para todos nós, que é a partir dele, que seria o último reduto aí, o judiciário, nós possamos pelo menos dar um direcionamento pelo país. Olha, em sã consciência, acho que ninguém imaginava que a gente fosse chegar nesse patamar. E é natural que quando isso acontece, né, Duda, nós temos um retardamento da recuperação da própria economia. Aquilo que a gente previa para o primeiro trimestre, adiou para o segundo semestre, aquilo que não foi feito agora é adiado. E o que mais me incomoda é que quem paga o preço maior é aquele que está na ponta, é a dona Maria, o seu José, que está lá na casa dele, fala, mas o que está acontecendo? Por que eu perdi meu emprego?
Por que meu filho está perdendo emprego? Por que meu filho que estava indo só estudar tem que entrar no mercado de trabalho? Por que eu tenho que fazer bico? E não tem explicação para passar para essas pessoas. Porque houve um erro grotesco de condução de política econômica. Então, a gente paga um preço hoje por essa falta de confiança e, o que é pior, não enxergar uma liderança que possa botar a mão nisso e fazer um encaminhamento. Vê se você concorda com isso que eu vou falar agora. E quem pilota o impeachment é uma pessoa que não tem moral nenhuma, está mais do que caracterizado que é um ladrão contumaz, né? E as próprias oposições, mesmo PSDB, eles estão de levinho. A impressão que dá é que eles querem que a Dilma se esfacela mesmo no governo, que caia de podre, né? Não querem assumir, ou então que renuncie. Eu acho que o próprio PT não quer que ela renuncie, mas gostaria que ela fosse realmente caçada, o impeachment, para ter isso como bandeira. Porque não tem mais bandeira nenhuma o PT. O PT acho que é louco para que o impeachment passa, para coisa. Então nós estamos numa situação que ela está insistindo em ficar quando não interessa para ninguém mais ela ficar. E que realmente quando ela coloca perto do que o pessoal do PT fez, ela não é nem batedora de carteira, ela não fez nada perto, a não ser mentir, sustentar e etc. Né? Então eu vejo assim, eu vejo as oposições acovardadas até para deixar ela cair de podre mesmo. E é para onde está indo, e não vai ter saída. E além, eu emendo ainda uma outra pergunta para você colocar. Você também é partidário de que o ano que vem tudo indica que vai ser muito pior que esse ainda? São dois momentos. Então, na verdade, quem sabe fazer oposição está no governo, que é o PT. E o PT não sabe fazer governo. E caiu, né, nessa coisa do populismo que está sendo questionado e colocado em xeque aqui nos nossos vizinhos. A Argentina já começou esse movimento de troca que nós tivemos na Venezuela. Também uma votação expressiva para a oposição aos chavistas. Está, então, em curso nos nossos vizinhos uma mudança dessa visão populista. O que é essa visão populista que a gente condena? Não é, o que a gente critica não é favorecer a pessoa que precisa, quando você faz um programa de miséria zero, um programa de ascensão social, não é isso que nós estamos condenando. O que nós estamos condenando é achar que o Estado é que tem que prover isso e que não tem limite para isso. Essa é a grande diferença. Quem financia esse bem-estar social à custa de um dinheiro ilusório, uma hora vai ter que prestar conta. Então, se o PT tivesse mantido os seus programas sérios, não tivesse se perdido na condução da política econômica, principalmente apostar no momento mais agudo de crise, que o consumo seria capaz de segurar tudo, ele contornou um problema, mas não resolveu. Postou como consumo. Se não tivesse feito isso, o nosso modelo hoje era um modelo que estaria por lapidar, mas com poucas coisas você teria se recuperado. Aí você tem exatamente essa encruzilhada. Vamos imaginar que a oposição vá até o governo. Vai ter que ter medidas impopulares. Agora, já existe, mesmo com todos os erros, um indicativo de condução econômica. Quando a Dilma opta pelo Levi e sua equipe, notadamente Joaquim Levi, que é o ministro da Fazenda, ela faz uma opção mais neoliberal. Ela abre mão de uma política econômica à la Guido Mantega, que é o curto prazo está ótimo e o restante a gente vê depois, e que é o curto prazo. O que ele fez o que nós precisamos aí para manter o crescimento? Derruba a taxa de juros. Põe a população para consumir. E vamos na TV dizer, agora você pode realizar. Então, eu não dou só a casa, eu dou também um cartão de crédito para você comprar móveis. Vai lá e paga em 5 anos. E vá se endividando. Vai consumindo, e aí nós vamos ter índices bons para a nossa economia. Só que é um modelo que não se sustentou ao longo do tempo. Então, quando chega no ano passado, que ela fala, bom, e agora eu vou fazer a lição de casa. Eu admito que errei, né? Mentiu, mas admitiu, porque a hora que você coloca um novo ministro, uma nova cabeça, você quer. Só que você não cria condições para ele. Um estranho no ninho. É um sujeito que tem que provar toda hora que ele está no caminho certo. Uma presidente que desautoriza. Né? Essa semana saiu que já não é mais 0,7% do PIB a sobra primária. Não vai nem isso. Vai ser déficit para o ano que vem. Estou estimando 30 bi. Com todo o ajuste.
a não ser que rapidamente aprove a CPMF. Se não aprovar, é 30 bi de buraco o ano que vem. Agora, por que vai cortar isso, aquilo? Não. Então agora é 0,5% só do PIB, da noite para o dia, sem conversar com ninguém, da cabeça, num depoimento. Então isso tudo vai gerando, que nós já falamos, descrédito. Então há uma encruzilhada. Como não há estadista, como a oposição é esfacelada, o Geraldo Alckmin, que poderia ser uma alternativa até o Aécio, se perdeu completamente nessa questão da educação, perdeu mais de 20 pontos percentuais. Mas que burrice isso, não quero nem comentar isso. Uma coisa que inacreditável, não dá para entender. Uma falta de estratégia, sem ter diálogo com a sociedade, com os envolvidos. Então você tem hoje uma oposição que não sabe fazer oposição, perdida, e cria esse marasmo. Se nós tivéssemos lideranças consolidadas, ô Duda, esse impasse do ponto de vista de vai para cá ou para lá já tinha acabado. Isso que o Eduardo Cunha está fazendo é uma aberração aceito por todo mundo. É como se aceitassem essas manobras todas a troco de um interesse pessoal. Não tem visão de nação, não tem visão de nada. Conclusão, acreditar em quê nessa altura do campeonato? A oposição, o PSDB, mas o que estão fazendo de concreto para dar velocidade nisso? Não está fazendo nada de concreto, nem quer tirar a Dilma, então, quer que ela apodreça. O PMDB lá, parecendo urubu na carniça, só esperando o momento de colocar, montou uma estratégia de divulgar para a nação um pacto de um novo modelo, já dando um pano de fundo, um vice-presidente que se afasta para dizer que ele é imparcial, uma carta que era para ser a boca pequena, particular, joga na mídia. Ora, onde nós estamos? Em que fase nós chegamos? E é óbvio que aí, Duda, não há previsão econômica que se consolide, né? Porque não é isso que está sendo focado, né? Enquanto nós tivemos todo dia $1 para cima, $1 para baixo, bolsa para cima. Por quê? Porque o Levi vai sair. Não. Porque agora é o Meirelles. Não. Porque agora invadiram a casa não sei de quem. Não, porque agora vai ter superávit. Não, agora vai ter déficit. Porque nós estamos à mercê do que eles entendem como adequado para um momento, sem nexo nenhum, moldado a um interesse pessoal, sem senso coletivo algum. Então aí, Duda, fica difícil a gente acreditar num horizonte que vem pela frente. É óbvio que também a gente não pode jogar a toalha. Afinal de contas, o país tem uma dimensão territorial, tem riquezas, né? E uma hora vai ter que acertar a mão, mas o retardamento disso está custando e custando caro para o nosso país. Você vê, agora dia 18 é a segunda parcela do 13º, né? Segundo dizem, mais de 50% das prefeituras do estado de São Paulo não tem condição de pagar essa segunda parcela. Bauru parece-me que o dinheiro está no caixa, esse menino Marcos aí, desde abril, maio, ele já guardou esse dinheiro, né? Até por isso que tem Bauru. Segundo dizem também, eu não sei, você é uma pessoa ligada à economia, pode até falar. Já para essa segunda parcela, a iniciativa privada já vai ter uma dificuldade muito grande de honrar esse compromisso. E aonde vai depois disso, Café? Bom, primeiro é isso mesmo que você está falando. O que acontece hoje no mapa nacional das prefeituras é que elas estão sem arrecadação e quem não fez o contingenciamento no tempo certo acabou tendo dificuldade. Tem prefeituras que não pagou a primeira parcela ainda, que tinha que ter saído no meio do ano. Tem prefeito que já renunciou por causa disso. Tem vice-prefeito que assumiu no lugar do prefeito, a hora que viu o rombo, renunciou. Saiu, aqui no litoral paulista. Borborema também. Então, o que nós estamos enfrentando? Uma queda de arrecadação e um Estado, em todas as suas esferas, inchado, que não trabalha em produtividade. Bate o limite prudencial da folha de salários, consequentemente ele não tem capacidade para honrar seus compromissos, estão atrasando com seus fornecedores, não estão fazendo investimentos, então essa é a realidade geral do setor público. O Estado de São Paulo ainda é privilegiado, o Estado anda pagando em dia, mas Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro, são os estados que têm mais atrasado os seus compromissos. E isso está também refletindo nas prefeituras. Na iniciativa privada, muitos empresários fizeram o trabalho desde o ano passado. Eu acompanhei de perto várias empresas e conseguiram passar esse ano um pouco, não diria totalmente à margem da crise, mas mais bem preparados. Porque o grande problema para o meio empresarial é quando ele acredita até a última hora e ele percebe que não vai dar e ele tem que fazer as suas reformas internas durante a crise.
Ontem eu tive uma reunião na Associação Comercial, nós estávamos debatendo esse assunto. Tem lá colegas que trabalham com o escritório de controle e falaram, tem empresário que está dispensando, tentou dispensar, a gente não tem dinheiro nem para fazer a indenização, porque tem que pagar a multa dos 50% da folha de garantia, 10% para o governo, 10%, tem pessoas que têm 8 anos de casa, 10 anos de casa, tem um aviso prévio indenizado de 2, 3 meses. A hora que ele fala assim, ó, eu tenho que dispensar, ele chega lá para dispensar 5, 8 pessoas, a hora que vê o montante, fala, não tem nem dinheiro para isso. Esses empresários que deixaram para fazer os ajustes esse ano estão passando por dificuldade. E os bancos, naturalmente, começam a ver esse movimento e começam a ser seletivos. Então, há empresas e empresários que, se não tiverem nenhuma novidade em 2, 3 dias, não conseguirão na próxima sexta-feira honrar seus compromissos, porque já estão atrasando no pagamento dos seus tributos. Essa é a primeira coisa que ele deixou. Já chamam alguns fornecedores para negociação e eles sempre entendem, e eu concordo, que o elo fraco da relação é o funcionário. Então esse faz tripa coração para poder pagar, honrar. Não pagar em dia uma folha de salários é bater na alma de qualquer empresário. E, infelizmente, isso vai acabar acontecendo agora, na sexta-feira. Então, nós vamos ter, pelo primeiro ano, pela primeira vez, uma situação difícil. E o que é pior, viu, Duda? Arrastando já para o primeiro trimestre. Então, esse panorama de empresas saudáveis, ou esse panorama de empresas sobrevivendo, nós vamos ver mais demissões e nós vamos ter ainda uma piora no cenário econômico, notadamente no primeiro trimestre do ano que vem. O Marivaldo pergunta aqui, Cafeu, nos seus olhos de economista, a saída da presidente Dilma do poder, a nossa economia sofreria? Quais são as tendências? Embora você já falou isso, mas ele fala, sofreria o quê? Eu acho que ele quer dizer se a economia ia piorar. Exatamente. Ainda. Quais são as consequências? Olha, eu pessoalmente entendo que a Dilma deva ficar. Essa é a minha posição pessoal. Eu vejo colegas, eu vejo movimentos das redes sociais, tudo dizendo, não, com o impeachment dela vai melhorar. Eu entendo que não, nós vamos retardar ainda mais o crescimento econômico. E ela criou esse modelo confuso, ela vendeu para a população a possibilidade de ter uma mudança nisso, que ela efetivamente cumpre. Se nós não tivéssemos o advento do impeachment agora e tampouco essa briga de poder com o Cunha, muito provavelmente nessa fase nós já estaríamos com um horizonte muito melhor para o ano que vem. Mas do jeito que a coisa vai se arrastar, o ano de 2016 vai ser um ano também difícil, como você colocou. Esse ano o PIB deve cair entre 3% e 3,5%, o ano que vem, na melhor das hipóteses, caiu 1,5%, na pior das hipóteses, cai 3%, só que sob uma base precária. Tanto é verdade que o IDH brasileiro, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, ele tem uma média de 3 indicadores, expectativa de vida ao nascer, tempo de escolarização, né, e renda per capita. A renda per capita já caiu. Por quê? É fácil entender, não precisa ser economista. Se o produto interno bruto cai 3%, ele caiu nominalmente 13%. Você perdeu 10%. Claro. Na verdade, não. Ele nominalmente subiu 7%. Né? Então, você tem 10% de inflação, você perde 3%. Mas a população continua crescendo a 1,2%, 1,3% ao ano. Ou seja, o número de pessoas cresce, claro, a renda cai. Quando você divide a renda por número de pessoas, a renda por pessoa cai. Então, o IDH cai. Em resumo, nós estamos mais pobres na média. 65% da população está endividada. Dessas, 45% deve para bancos. 65% devem para bancos, compromete 65% da renda, com banco, cartão de crédito, etc. Então, falar o que para essa população que está perdendo seu emprego, está perdendo crédito e está endividada? Que, infelizmente, o cenário não é positivo. Então, na minha avaliação, para uma recuperação mais rápida da economia, no olhar de economista, seria a manutenção da presidente Dilma no poder. Porque um processo que se arrastará por 180 dias ela afastada. E se ela for condenada, ter o impeachment, e se tiver todo esse rito, tiver que convocar novas eleições, etc., nós vamos falar de quando. E a pergunta que o povo está fazendo é quem vai assumir o bagulho? E aí quem vai assumir, vai ter uma disputa eleitoral que pode ser Lula contra a Aécio, pode ser Lula contra o Alckmin, pode ser o Serra num terceiro partido. E aí nós vamos arrastar até quando? O que nós precisamos na prática é ter um desenlace mais rápido para que as questões econômicas estejam afloradas
acima das questões políticas. Esse é o caminho. Ai, ai. Vem o Pedro Valentim aqui, vamos ver. Ó. Professor Duda e Cafeu, já está de posse do Ministério Público competente representação de nossa autoria para o promotor de justiça e curador de habitação e urbanismo de Bauru, Dr. Luiz Gabos, para que o mesmo possa apurar a estranha reforma da Praça Rui Barbosa, que custou 650 mil, e que não se consegue enxergar quais mudanças foram feitas ali. Também devido à representação de nossa autoria, o Ministério Público já estará no procedimento investigativo para apurar possíveis superfaturamento na merenda escolar. Com centenas de acertos e outros erros, vou mantendo o papel de fiscalizar e defender a legalidade e moralidade do Pedro Valentim. Está dado o recado do Pedro Valentim, né? Está dado o recado. O Moisés Stal. Olá, boa tarde a todos. Não entendo de economia, mas tenho uma dúvida. Quase escrevi dívida. Gostei, Moisés, do humor seu. No governo FHC, em seu último ano, a inflação foi de 12% e o salário mínimo de R$200. Hoje a inflação está em 10% e o salário mínimo de R$788. Do governo FHC para cá, o Brasil cresceu bastante. Não seria essa crise mais sentida do que ampla? Isto é, pega uma parcela grande da população quando comparada com as demais? Você entendeu a pergunta dele? Ele está entendendo que tem mais gente, né, sendo afetada do que as demais, e aí como sente mais, ela talvez potencialize. Não, o que aconteceu é que o governo Fernando Henrique fez um trabalho muito interessante, uma engenharia econômica muito bem feita e financeira para derrubar a inflação. Isso é o ponto. A criação da URV, né? O Fernando Henrique, ainda no governo Itamar, era ministro da Fazenda, fez a mecânica através do Pércio Aridas, Lara Rezende, que são economistas, pegou o plano real, que deveria ser o plano cruzado inicialmente, ele foi lapidado e melhorado. Com a criação da URV, nós passamos a tirar a indexação da economia, né? Carregamos a URV. E, num determinado momento, transformamos a URV em real. Naquele momento, a nossa inflação caiu. Mas o Fernando Henrique sabia que, para dar sustentação de longo prazo, tinha que ter as reformas estruturais. No meio do caminho, caiu muito a inflação, até com deflação. O dólar se valorizou, tanto que era 1 por 1, vocês se recordam disso. Na sequência, nós tivemos a crise no México, a fragilidade da nossa economia foi protegida buscando recursos no Fundo Monetário Internacional, mas havia um pensamento único. O bem maior a ser combatido é a inflação. Então, o que eles faziam? Fruto até dos planos econômicos anteriores do Cruzado. Se preciso for, corto na carne. O que eu faço? Não gasto mais do que eu arrecado, ou seja, eu tenho sobra primária. Isso foi feito com a lei de responsabilidade fiscal, isso ficou muito forte, com a lei de diretriz orçamentária. E se for necessário, enquanto eu não dou um choque de oferta, eu controlo a inflação segurando o consumo. Esse foi o modelo. Então, o que nós tínhamos? Um crescimento menor, entretanto, a inflação ficava ali. Esses 10% que foi colocado pelo Moisés foi efeito Lula. O que aconteceu? No segundo mandato do Fernando Henrique, não fazendo o seu sucessor, o mercado precificou o PT no governo. Porque qual era o discurso do PT? Estatizante, social. Havia um medo de que o Lula assumindo, o país pudesse naquele momento ter que recomprar empresas, romper com as privatizações, um monte de variáveis que foram preconizadas pelo modelo neoliberal. E o mercado colocou preço nisso, tanto que o dólar naquela época passou dos 4 também. E aí o Lula assumiu, e no ano seguinte ao seu governo, a inflação foi para 12%, mas efeito do próprio PT. Mas o que o Lula fez? Manteve a política neoliberal. Chamou um ministro da Fazenda e do Banco Central ligado ao mercado, manteve a política de juros altos. Tudo bem, o endividamento cresce, se amarra a economia, mas você controla a inflação. E a hora que você controlou a inflação, você permite, no momento seguinte, que a economia volte a respirar.
O modelo que o Guido Mantega colocou foi exatamente o oposto disso. Para que soltasse a nossa economia como ele quis, afrouxando a política monetária, tinha que ter um rigor nas contas públicas sem precedente. E isso não aconteceu. Então o que foi? O Fernando Henrique não completou o ciclo das reformas, porque também se perdeu na busca da sua própria reeleição. Teve choque especulativo da moeda. E o Lula, que poderia durante 8 anos, com um céu de brigadeiro, ter colocado um novo modelo econômico, se valeu também da variável consumo e dos gastos públicos para se manter no governo. A Dilma acabou de arrebentar isso. Então, por isso que a gente sente, ô Moisés, mais agora. Não é porque naquela época a dimensão era menor, porque o salário mínimo é menor. Por sinal, os salários nesse período também foram reajustados muito acima da inflação. E aí, o empresário ou sacrifica mais ou passa para preço final. Nós não equacionamos produtividade. O país não apostou em ciência e tecnologia. Aliás, distribuiu sem produtividade. Exatamente. Né? E o Estado, que deveria ser um Estado Bolsa Família era paga pela Caixa Econômica. Verdadeiro absurdo. Isso. Né? E um Estado que deveria investir na sua própria produtividade, desinchando, virou um cabidaço. Ou seja, o modelo se esgotou. E aí, quem executou isso não foi capaz de, pelo menos, manter o controle da inflação. E eu vou afirmar para você, nós podemos discutir 500 mil coisas aqui. Se o ano que vem a inflação não cair para um nível de 6, 6,5%, o engessamento da economia vai continuar. Porque o que o governo da Dilma fez? Derrubou os juros de 16,5% para 7,25%. E agora voltou para 14,25%. Nesse intervalo que ela apostou no consumo, o país cresceu, mas depois pagou um preço. Se nós não derrubarmos a inflação, não tem como derrubar a taxa de juros. Sem juros menores, não há retomada do consumo. Se não tiver retomada do consumo e não tiver retomada da confiança do empresário, não há investimento. Se não há investimento, o ciclo se perpetua. Então nós precisamos derrubar a inflação. Por isso que dá para prever, Duda, que já em janeiro, na próxima reunião do Comitê de Política Monetária, nós vamos ter uma nova elevação da taxa de juros. Porque 10,5% de inflação esse ano empurra no mínimo 5 a 6% de inflação para o ano que vem. Tenha dúvida. E tem que ficar nesse patamar. Bom, vamos falar da aldeia um pouco aqui. Vamos. O Rodrigo, quando assumiu, a cidade totalmente emburacada. E o Tuga deixou lá, acho que mais de 30 milhões no caixa, que permitiu, assim que ele entrasse, tapasse os buracos. Hoje acho que está do mesmo jeito que o Tuga entregou para o Rodrigo, em quantidade de buracos, se não tiver pior até, né, Café? É a estimativa, eu tive Essa terra de Bauru também ajuda isso, ruim, né? Terra ruim. 30 mil buracos nós temos aí na cidade estimado. O DAI deve cuidar de 1.000 desses buracos, ser responsável por isso, e 29 mil é fruto dessa terra, essa areia praticamente que nós temos. Alguns recapes mal feitos, mas outros vencendo o período. Na verdade, tem que ser permanente. Na prática, né, Duda, eu tenho um bom relacionamento com o Rodrigo, já falei isso para ele pessoalmente. O segundo mandato é uma coisa que nós temos que questionar. Dá a impressão que chega uma hora que há um vício tamanho na condução das coisas do município, que aquilo que era para ser uma garra, uma determinação, passa em segundo plano. A cidade hoje é uma cidade largada. Eu vejo mato alto. E com problemas no futuro. Nós temos problema de limpeza. O ano que vem estão falando para conter gasto que não vai ter coleta de lixo em finais de semana, que pode ser que, né, nos feriados que nós estamos começando a andar. São coisas que não dá para aceitar mais na sociedade moderna. E os prefeitos, os políticos não são capazes de apostar na produtividade, de ter uma máquina mais enxuta. Eu encontrei um servidor público e falou, olha, falaram tanto do plano de cargos e salário, nós vamos ficar 2 anos sem reajuste, tudo que a gente ganhou já foi por água abaixo. Mas por quê? Você tem uma base tão alta, você tem tanta gente na sua máquina, que se você quiser promover alguma coisa de produtividade, ganho real, acima da inflação, você não consegue. Então, infelizmente, nós vamos ter um segundo ano. Talvez ele deixe uma imagem um pouco maior, do ponto de vista das suas realizações, o PAC e pavimentação, mas também vai deixar uma dívida para ser paga pelo próximo prefeito. Estão falando em asfaltar aí quase 1.000 quadras com financiamento. E ele começar a fazer isso daí sem que já esteja garantida a verba, não é um risco não, ele teria também? que bater firme com o governo, mas é financiamento, não é fundo perdido. Isso vai ter uma taxa de juros. É provável que esse financiamento saia, porque é um dinheiro emprestado.
Só não emprestaria... Provável não é certeza, né, Café? Mas ele só pode fazer a ordem de mas serviço... segundo ele ia começar já, não, né? mas ele só pode fazer a ordem de serviço quando que tiver o contrato assinado e o financiamento sacramentado. Ele tem a autorização da Câmara Municipal votada lá atrás para ir em frente. Mas é óbvio que ele não pode começar nenhuma obra sem que você tenha a garantia dos recursos que venham da União. Ao Rafael do Meridota. Professor Duda e Café, eu vou fazer uma pergunta que considero como uma bomba para Bauru. Um passarinho com muita credibilidade me confidenciou, eu ia fazer uma piada aqui de passarinho, mas não vou, na possibilidade do fechamento das lojas americanas em Bauru. Você já ouviu alguma coisa nesse sentido? Não, eu ouvi do Walmart, do lojas americanas eu não vi. O que temos que levar em conta, né, que as redes de varejo, elas têm uma estrutura fixa muito pesada, elas dependem de volume de venda. Né? Se o consumidor dá uma retraída, ele também sente. O Walmart ele sente... hoje a maioria do capital é chinês, né? É chinês, é chinês. Mas desde o início do ano vinha esse boato de que eles poderiam fechar a unidade de Bauru e foi se mantendo. Eu não sei se eles estão ainda com essa intenção. No caso do pequeno empresário, é o primeiro que sente, porque o pequeno empresário ele tem um capital limitado e ele tem que ir ao banco, ele torra o seu patrimônio e depois ele fecha. As grandes redes, ela tem envergadura, uma filial que não vai bem, por uma questão de imagem, eles pegam o dinheiro das suas matrizes, mas também isso tem um limite. Claro. Então é evidente que não está descartado. Eu não tenho nenhuma confirmação, mas não é de se estranhar que uma outra rede, um outro estilo desse da loja americana possa efetivamente... O consumo nesse Natal vai ser menor do que menor, do passado, cara. né, cara? O comerciante está preparado já. Olha, tem muita gente contando... Preparado não, está esperando. Está esperando. Ele já comprou menos, contratou menos temporários e ele aposta nas promoções para que esse consumidor saia dessa área cautelosa. É óbvio, né, que o que nós estamos falando é que não vai ter uma paradeira. Nós não vamos deixar de dar um presentinho, nós não vamos deixar de nos reunir com o familiar. O que vai existir é uma cautela maior. Veja, pela primeira vez na história recente do Brasil do consumo, caiu o consumo de smartphones. Havia uma aposta de que, como tem mais de 30, 40 milhões de brasileiros que não acessaram ainda a internet pelo telefone, eles fossem sair às compras. E houve queda real nesse final de ano, estão estocados. Também subiu muito, porque são componentes importados. Então você tem de um lado renda perdida, crédito caro, e na outra ponta dólar valorizando esses produtos, não tem consumidor que compre isso. Então, infelizmente, o Natal não vai ser dos melhores, é óbvio que não vai ser a paradeira, e também não sou partidário de ficar aqui chorando só leite derramado. Nós precisamos fazer coisas diferentes, nós precisamos acreditar. Eu tenho sempre feito nas minhas palestras, fiz 3 esse final de ano, falando, olha, o PIB caiu, mas não zerou. Nós não podemos entrar na vala comum de achar que está tudo perdido. Não. Se uma empresa tinha 100 e está operando com 60, 60 estão lá. Nós temos aposentados, pensionistas, quem trabalha no setor público estão recebendo. Perdeu um pouco de poder aquisitivo, mas estão movimentando a economia. Sem dúvida. Né? Nós temos lojas sendo abertas, tem gente que aproveitando esse momento de crise para também se fortalecer. Agora, é óbvio que não dá para também falsear dizendo está um mar de rosas. Nós temos aí muita dificuldade, aqui em Bauru, indústrias tradicionais perdendo 20%, 30%, 40% do seu contingente, se endividando, tentando renegociação com o banco, fazendo tripas coração para a sobrevivência. E essa vai ser a tônica, por isso que o alerta tem que ser permanente entre todos nós. Não tem outro caminho nesse momento. Hoje há controvérsia, mesmo pessoal que é totalmente contra a Dilma, se o país melhora ou piora ela saindo ou não, até porque não sabe quem vai assumir. Mas eu acho que tem uma coisa hoje que é unanimidade nacional. A saída do Cunha, acho que o país inteiro quer. Eu não vejo como ele se salvar. Ele está, na verdade, esperneando só para ganhar um pouco mais de tempo. E ele não sabe o desserviço que ele está prestando à nação fazendo isso, porque a saída dele daria uma tranquilidade para que todos os processos que estão em curso e todas as votações necessárias andassem. E o que ele está fazendo é um grande desserviço, ele está tentando se garantir numa coisa que é inevitável. Eu tenho muita dúvida e até, como eu coloquei, gostaria que a Dilma não fosse, mas o Cunha apoiando ele lá. Aí não tem evidências, de malandros, não. Mas isso faz parte de um jogo de quem acha que nós estamos ainda no século retrasado, que se sustenta a qualquer preço. A máscara dessa turma vai cair. Você tem uma ideia? A Lava Jato tem mais 14 ou
15 etapas. Nós estamos prendendo na 4ª etapa. Tem muita gente ainda pela frente, Duda. E isso vai ser cada dia mais próximo desses políticos e uma hora nós vamos ter muita coisa passando a limpo aqui. Ó, o Pegoraro é engenheiro, ele está falando uma coisa aqui, eu não concordo com ele não, mas vamos ver o que o Caféu acha. Não culpem nosso solo pelos buracos de nossas ruas. Eu culpo. Mas ele é engenheiro, eu não sou. E vou contar, você viu lá em Mato Grosso, Pegoraro, e vira e mexe, o nosso solo é semelhante ao de Mato Grosso, muito semelhante. Você viu a erosão que abriu ali, né? A erosão de Amambai? E eu já vi abrir isso na região de Cacilândia, já vi coisas... Bom, mas vamos acreditar que ele esteja certo. Mas vamos ler o que o doutor Eduardo Pegoraro fala. Isso é incompetência nas compactações erradas, também acho isso também, que vem sendo realizadas ao longo de vários anos. Nossa Secretaria de Obra é uma piada. Mas concordo com o Caféu no tocante à reeleição. Devia ser proibido para qualquer tipo de cargo. Cargo de executivo, estou totalmente de acordo também. Mas eu acho que no legislativo deveria ter também um limite. Deveria ser duas e acabou. Não há entusiasmo que resista tanto tempo no mesmo cargo. Particularmente estou de saída da Senag em março, mesmo com possibilidade estatutária de reeleição. Abraços. Pegoraro, nós fizemos isso também. Um abraço para você, Eduardo. Fizemos na associação comercial. Eu, quando assumi, 2 anos, meus colegas tinham falado de fazer a continuidade, não, falei, vamos oxigenar, eu acho que é isso mesmo. Agora, é óbvio que às vezes com 4 anos numa entidade, você vai bem, um prefeito com 5 anos vai bem, um legislativo talvez com 2 mandatos, vai bem. Agora, virou profissão, é inadmissível que tenha aposentadoria para quem opera o ambiente político, virou uma profissão. E o que é pior, tem uma curriola em torno disso, ou seja, se mantém no poder ao longo do tempo. Quanto ao solo, vamos acreditar nele como engenheiro. Claro. Também entendo que a compactação melhora, um asfalto de mais boa qualidade. Mas há muita crítica também no estilo de asfalto que é feito em Bauru, também, né? Que vem lá daquele químico Zé, como é que era? O Zé Louco, né? Zé Louco. Eu dei aula de química com ele em Pirajuí, eu entrei logo depois que ele saiu. O Zé Louco, que fez esse formato de asfalto frio. Eu concordo nesse aspecto, Pegoraro, mas realmente o nosso solo... Você quer ver? Eu vou dar só um exemplo, Pegoraro, para você que é doutor no assunto e eu sou um bobão aqui. Eu tive em Jaú, há pouco tempo atrás, estava aquele prefeito anterior, aquele médico. Eu esqueci o nome dele. E eu saí de carro com ele saiu de carro, tudo, vamos dar uma volta. E aonde eu passava, o asfalto bom. Eu me lembro que eu cheguei numa avenida lá, falei, que beleza, você que fez? Ele falou, não, esse asfalto tem 10 anos. Olha o solo. O solo ajuda, né? Esse asfalto tem 10 anos, não fui eu. Nós temos trauma em Bauru de asfalto casquinha, de coisa mal feita, infelizmente é isso. Eu acho que tem as duas coisas, viu, Pegoraro? Mas o nosso solo não ajuda, não. Esse Arenito Bauru é muito areia, né? É muita areia, muita areia. Terra branca. Caféu. Bom, eu gostaria, o pessoal da produção podia trazer para mim, eu trouxe aí uma encomenda, não sei se está aí, por favor. Promessa é dívida, ele me cobrou no início, mas pode entrar aqui, pode entrar. Beleza. Eu, como economista, estou admitindo que eu errei na previsão, porque eu imaginei, Duda, que eles iriam fazer aquilo que o Levi está colocando. E nós apostamos que se a inflação passasse 10%, você ia levar um vinho espanhol. Está entregue, promessa feita, promessa cumprida. Caféu. Juro que eu não vou tomar. Eu vou pôr aqui escrito assim, para os meus descendentes verem. Pelo menos uma vez na vida eu ganhei do Caféu. Entendeu, né? Eu lamento, porque o que eu tinha previsto de uma inflação abaixo de 10 tinha a ver com as ações que o Joaquim Levy levou em curso, mas ele não conseguiu concretizar isso, se perdeu nessa questão do poder. E nós batemos o mês passado quase 10, com 0,3 de inflação em dezembro, passa dos 10, e eu achei que psicologicamente também 10 era muito ruim, mas está aqui, aposta feita, aposta cumprida, viu? Obrigado. Espero que você goste do Nós fizemos uma aposta, eu disse para o Caféu que é gozado. Eu tenho uma coisa, a hora que a intuição vem, eu sou mais intuitivo que racional.
eu tinha certeza, gozado, de repente vem. Se eu tentar descobrir as coisas, eu não descubro nada. Intuição deu, vai passar de 10. O Café falou, Duda, vai chegar perto, mas passar de 10 não passa. Vamos apostar um vinho estrangeiro, vamos apostar um vinho espanhol, vamos lá. E apostamos. Tá aí. Esse vinho eu não tomo, viu? Eu vou escrever. Tá, ganhei do Café no ano de tal. Daqui umas lamentavelmente, 4, não é pelo valor, não. Claro. Lamentavelmente, para a população, infelizmente, não vamos fechar o ano acima de 10. Você quer falar mais alguma coisa? Não, eu sempre tenho também usado uma expressão que é otimismo realista. Eu já externei isso aqui algumas vezes. Esse cenário que está aí da economia é um cenário ruim. Nós que operamos o dia a dia do mercado sabemos disso. As prefeituras estão sofrendo com escassez de recursos. Conheço muita gente que está perdendo emprego. Nunca recebi tantos pedidos de colega para ver se tem uma colocação para alguém. Eu sei que a inadimplência nas escolas está alta. Enfim, nós temos um realismo que está aí. Mas nós não podemos perder a capacidade de acreditar nesse país. Por isso que eu falo do otimismo. O otimismo está ligado ao potencial. E você, que está aí meio acomodadão, meio desmotivado, vamos precisar retomar as ruas, nós vamos ter que mostrar para esses políticos que nós não aguentamos mais essa morosidade. Independentemente da bandeira, eu já disse que eu não sou favorável ao impeachment e não vou levantar essa bandeira, mas sou favorável a uma limpa na política e ao mesmo tempo que haja uma concentração nas questões econômicas. Se a gente se concentrar nas questões econômicas, a inteligência econômica do país, que derrubou uma inflação de 5.000% para menos de 10% ao ano, vai ser colocada em uso, e aí nós teremos resultados. Insisto, o que está em jogo não é o empresário AB, é a população mais carente, e a estimativa é de que 3 milhões de famílias nos próximos 2 anos vai dar um passo atrás. Nós estamos falando de mais de 10 milhões de brasileiros. E é isso que o político tinha que ter na cabeça. O que ele está fazendo está afetando a população mais pobre. E é com ela que eu tenho que ter um compromisso de mudança de modelo. Eu chamo sempre atenção para esse absurdo da população brasileira, que é a 7ª do mundo. O Café está falando em 10 milhões de pessoas que vão dar um passo para trás. Isso é 1/3 da população da Argentina. Isso é mais do que a população de Cuba. Isso é 5 vezes a população da Suécia. E é isso que quem chega no governo tem que pensar. A hora que vai distribuir alguma coisa, vai distribuir para 200 milhões. Nós somos a 7ª população do mundo. Não tem 10 países que têm mais de 100 milhões de habitantes. Nós temos 200. Quer dizer, é um verdadeiro absurdo a gente não pensar nisso. O Café está colocando 10 milhões de pessoas vão dar um passo atrás. 10 milhões é 1/3 da população da Argentina, que depois do Brasil é a maior população da América do Sul. Isso mesmo. Mas o Pegoraro vem aqui, ele fala, Duda, exatamente o que você falou. Para cada solo, uma compactação aplicável. Claro, acredito também. Claro que nesse solo aqui tinha uma tecnologia, e isso eu concordo com você. Estão fazendo coisas simples naquilo que é complexo. Agora eu estou de acordo. Engenheiro. Engenheiro. Tchau. Acreditar no Brasil, hein? Vamos acreditar no Brasil.